Vamos ler a Bíblia então. Capítulo 1, verso 15. Segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá, e disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, homem, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou: por que fizestes isso, que guardastes os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz aos filhos antes que as parteiras venham a elas. Pelo que Deus fez bem às parteiras, lhes constituindo família. Verso 21. Aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Deus estabeleceu-lhes casa, lhes deu família. Abra comigo, por favor, agora, em Deuteronômio capítulo 30, a partir do verso 11. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está no céu para dizeres: quem subirá por nós aos céus? Quem nolo trará e nos fará ouvir para que o cumpramos? Nem tampouco está além do mar para dizeres: quem passará por nós para além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir, para que o cumpramos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a fazeres. Vês aqui, hoje, te ordeno, te ponho diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus e ande nos seus caminhos, que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas, te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual Ele te dará. Porém, se o teu coração se desviar e não quiser dar ouvidos, se fores seduzidos a outros deuses e os servires, então te faço saber hoje que certamente morrerás, não prolongarás os teus dias na terra que vais, passando o Jordão para entrar nela e possuíres. Amém. Irmãos, por favor, abra comigo também agora em Provérbios 19:14. A casa e a fazenda são a herança dos pais, mas do Senhor vem a esposa prudente. Amém. Algumas traduções vão dizer mulher prudente. Irmãos, qual é a função de um mapa? Um mapa tem a função de te ensinar o caminho para que você não erre. No passado, os grandes navegadores, eles não saíam dos seus portos rumo a uma viagem sem ter mapas. Eles tinham que conhecer um mínimo das correntes, do que havia pelo caminho. Não havia a tecnologia que a gente tem hoje. Hoje nós temos mapas virtuais fantásticos, nós temos uma simulação de voz que vai lendo o mapa, que a gente chama de aplicativos de Waze, de Google Mapa, que na verdade são mapas modernos. Alguém vai dizer, mas às vezes a gente é levado a errar, entra numa rua errada. Irmãos, que seja uma falha da tecnologia que está em evolução, está cada vez melhor, cada vez errando menos. Ou às vezes é um erro de interpretação da gente. O fato é que o mapa, ele tem uma razão de ser. Não deixar você errar e te levar da forma mais rápida e segura ao seu destino. Um mapa é a palavra de Deus. Nós somos cristãos. Significa que nós entendemos
que o Cristo dos judeus, o Cristo que a Bíblia aponta, Jesus de Nazaré, aquele que se torna o Cristo, aquele que recebe autoridade quando ele ressuscita dos mortos, Cristo significa aquele que recebeu autoridade. Quando ele ressuscitou dos mortos, ele disse: me foi dada toda a autoridade no céu e na terra, no mundo espiritual e no mundo dos homens. Não há outra pessoa que tenha maior autoridade do que o próprio Jesus. A palavra que nos ensina a respeito de Jesus é um mapa. É um mapa para tudo, para tudo. Para a sua relação com o meio ambiente, para a sua relação com os mais velhos, para a sua relação de consumo, para a sua relação com os seus pais, com os seus filhos, a sua relação com o sexo, a sua relação com o dinheiro, a sua relação com os anos que vão te envelhecendo. Existem estatutos. Estatutos são regras que são ajuntadas e que são específicas. Então você tem, por exemplo, o Estatuto da Terra. Todas as leis dentro deste conjunto normativo tangem a terra. Você tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai tratar só de crianças. Você tem o Estatuto do Idoso. A palavra de Deus tem vários estatutos. Ela nos ensina, tem um conjunto de leis que fala sobre a sexualidade, tem um conjunto de leis que fala sobre pais e filhos, tem um conjunto de leis que fala sobre a saúde da gente, tem um conjunto de leis que fala sobre a família. Para que Deus colocou todas essas leis, todos esses estatutos? Para que nós possamos viver bem. Deus não é apenas um criador que, criando todas as coisas, deu um chute na criação e deixou a criação ir sozinha e ele foi dormir. Não. Deus é participante ativo de tudo quanto está na criação. Por isso, em João, Evangelho de João, capítulo 5, verso 17, Jesus vai dizer assim: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Então veja, Deus em Cristo Jesus, na derramação, no derramar do Espírito Santo na terra, sobre a igreja, ele continua trabalhando. E como é que Deus trabalha conosco? Como é que Deus fala conosco? Deus fala conosco através da palavra. Essa é a fonte principal, a fonte mais importante de ouvirmos a Deus. Pode ser que Deus use um profeta? Pode sim, claro. Mas a Bíblia diz que nós devemos julgar as profecias. Então não basta só se levantar um profeta, não basta alguém chegar e me dizer alguma coisa. Deus me revelou, Deus me deu um número, Deus me falou, Deus me apontou. Opa, peraí, qual é o filtro que eu vou usar para julgar tal profecia? O conhecimento que eu tenho que ter da palavra de Deus. O estatuto que tange aquele assunto, eu conheço na palavra de Deus. O conjunto de normas, regras, leis, mandamentos, julgamentos de Deus sobre aquele assunto. Eu sei julgar. Então eu não sou enganado. Existem grandes pregadores. Existem muitos bons pregadores. Existem pregadores que fazem o seu auditório rir. Eu costumo brincar de chamá-los de palhaços do mundo gospel. Fazem caras, caretas, têm tipos, falam com vozes diferentes e fazem as pessoas rir muito. São os nerços da capitinga do mundo gospel. Tem pastores que gritam muito, tem pastores que são eloquentes, que são muito cultos, que falam palavras e formam frases que a gente às vezes tem dificuldade de entender. Temos grandes pregadores. Grandes pregadores nem sempre pregam grandes mensagens. Às vezes, a mensagem que um grande pregador prega nada mais é do que uma versão que ele fez de um livro de autoajuda que ele leu. Ou um lobby que ele está fazendo para alguém que o financia. Então eu preciso conhecer a palavra de Deus para não me deixar também levar pela eloquência de tais pregadores. Quando eu tenho a palavra de Deus por excelência,
Eu que sou cristão, creio em Jesus o Cristo, tenho uma palavra que fala de Jesus, que aponta para Jesus, que legitima Jesus e que fala da volta de Jesus, fala do senhorio de Jesus, fala de como ele faz a obra redentora e salvadora. Eu conheço e não sou enganado. No domingo passado eu fiz uma analogia com um carro que você está dirigindo. Não é? Eu saí daqui de viagem quinta-feira, eu pisei no acelerador ali, era 4 horas da manhã, tudo muito escuro. O dia foi clarear, eu já estava lá em Felizlândia. Quando começou a clarear, eu estava lá em Felizlândia. Como é que eu consegui chegar a 200 quilômetros de distância no meio da noite? Porque eu tinha faróis bons. Os meus faróis foram me mostrando as curvas, os buracos, aquilo que eu deveria evitar, por onde eu deveria passar. A palavra de Deus, ela é comparada por um farol, lâmpada para os meus pés. É a tua palavra, lâmpada, farol, aquilo que ilumina o meu caminho. Então veja, eu fui para um texto em Deuteronômio, que o Senhor Deus falou pela palavra dele assim: eu ponho os meus mandamentos, os meus estatutos, as minhas leis diante de ti para que você cumpra, para que você vá bem, para que você viva muito, para que você tenha saúde, para que a sua família, a sua casa seja abençoada. Vejam que os mandamentos que eu tenho para vocês não estão tão altos que você tenha que dizer: quem vai subir no céu e trazer o mandamento para a gente poder obedecer? Não. Os mandamentos de Deus não estão em outro país além do mar, que você tenha que dizer assim: quem vai atravessar o mar e vai buscar a palavra de Deus para eu conhecê-la, para eu poder obedecer, porque eu quero ser abençoado? Não. Lá em Deuteronômio 30 nós lemos, está escrito assim: eis que a palavra está posta diante de ti, para que você obedeça. Veja, eu ponho diante de ti, isso é Deus falando, não sou eu, é Deus falando. Eu ponho diante de ti o bem e a vida. Eu ponho diante de ti o mal e a morte. Escolhe, pois, obedecer a minha palavra. Escolhe, pois, obedecer os meus mandamentos, para que te vá bem, para que tudo que você fizer, você prospere, para que na medida que os anos passem, você não entre em depressão, você não fique doente, você não fique desgostoso com a vida, para que você esteja a cada dia da sua vida feliz. Obedeça os mandamentos. Ora, então Deus me deu o mapa. Deus me deu o mapa. A Bíblia não é um desodorante para que eu ande com ela debaixo do braço. A Bíblia não é um enfeite que eu coloque na minha mesa. A Bíblia não é uma joia preciosa que eu precise guardar com 7 chaves dentro de algum armário dentro de casa, não. A Bíblia é a palavra de Deus, e Deus orientou que a minha palavra esteja na tua casa, diante dos teus olhos, na tua testa. Não é que você vai escrever ela aqui não, ela vai estar onde você olhar na sua casa, tem um versículo bíblico. Quando você levantar de manhã, você vai ler. Eu não estou dando essa sugestão, é a Bíblia que diz isso. Quando você deitar, você vai ler. Quando você sentar na cozinha ou na copa para poder almoçar, tem um versículo. Irmão, o Senhor nos orientou a colocar a palavra dele em todos os lugares. Eu quero ser feliz. O que é ser feliz? Ser feliz é você ter mais momentos bons na vida do que momentos ruins. Todo mundo passa por dificuldade. Quem já deu uma topada com um dedinho ou com um dedão em algum lugar e machucou o pé, por favor? Todo mundo. Quem já escorregou e caiu? Pode ser quando era pequeno ou adulto. Também. Quem já queimou no fogão em algum lugar, queimou alguma coisa? Todo mundo tem momentos difíceis. Mas sabe, irmão, eu não quero um câncer. Eu não quero separar da minha esposa. Eu não quero que meu filho se perca nos vícios. Eu não quero estar desempregado, passando miséria, fome. Eu quero poder sentar e ter uma refeição boa. Eu quero poder, na noite de frio, puxar a coberta
e me agasalhar, abraçar a minha esposa ou ser abraçado por ela. Eu quero sentar à mesa com os meus filhos, os meus 3 filhos, porque Deus me deu 2 através da Simone e me deu 1 através do casamento da Amanda. Eu quero rir, contar casos, eu quero ir envelhecendo, e quando eu não puder mais fazer alguma coisa sozinho, que um dos meus filhos, os meus 3 filhos, tenha amor e segura debaixo do meu braço e diz: pai, eu vou ajudar o senhor. Eu quero ver a minha esposa chegando ao final da vida, olhando e dizer: nós fomos fiéis a Deus, né, Dê? Eu quero isso. E aí a Bíblia diz assim: eu vou te ensinar o caminho para você ter tudo isso, para você evitar o mal e você ter o bem, para você ter vida na sua vida e não ter morte na sua vida, porque vida não é apenas o exercício de existir, vida é qualidade do viver. Qualidade do viver não tem a ver com o tanto de dinheiro que eu tenho, mas com a satisfação que eu tenho das coisas. Você pode até ter dinheiro para ir almoçar no restaurante mais caro e jantar no outro restaurante mais caro da cidade, mas quando você senta, você está amargurado, está preocupado, ou está sozinho. Há muitos anos atrás, mas muitos anos atrás, eu vi uma fotografia numa revista, que era uma mansão, uma fotografia tirada de dentro, né, do quintal para a rua. Então você via a casa, e antes da casa tinha uma piscina, um homem sentado numa cadeira, um homem mais gordo, e ele era o primeiro presidente de um grande banco americano que havia se instalado no Brasil anos antes, e aquela mansão enorme, aquela piscina enorme, contrastava com aquele homenzinho pequeno. E o fotógrafo trabalhou de tal maneira que a fotografia ficou toda debaixo do cinza. E eu comecei a ler aquela matéria. E ele dizia que ele se esforçou tanto para ser um sucesso como presidente de um grande banco americano no Brasil, que no exercício do seu trabalho ele perdeu a esposa, que se divorciou dele porque estava cada vez mais sozinha. Perdeu os filhos, que foram criados só pela mãe, porque o pai vivo parecia mais um pai morto, não tinha tempo para a família. E ele ficou com aquela casa enorme, aquela mansão enorme, aquela piscina enorme, aquela cadeirinha confortável, mas era um homem pequeno e derrotado no final da vida. Então, felicidade não tem a ver com o dinheiro que você acumula. Felicidade tem a ver com a alegria que você tem de viver. Você não tem dinheiro para comer naquele restaurante que eu falei, mas você conseguiu atravessar a rua, comprar meio quilo de costelinha, você fez ali aquela costelinha com caldo, fez um angu, cortou uma couve, botou um arrozinho, sentou, começou a comer, alguém senta com você e você começa a contar um caso e aquela comida é gostosa na sua boca. Você não tem o vinho mais caro, você não tem o suco mais caro, mas a sua água é de um frescor, é de uma delícia. Você não mora numa mansão, mas que delícia é a tua casinha. Isso é ser rico. Isso é ser rico. Deus quer que você prospere até na medida da sua competência, da sua vontade e da sua decisão. Pode ser que você diga assim: olha, eu não quero carro importado, eu não quero um apartamento duplex, eu estou satisfeito com uma casinha pequena, eu estou satisfeito em andar de ônibus, andar de Uber, está ótimo. Irmão, você vai ser feliz assim, Deus vai te abençoar, vai te honrar. Pode ser que você diga: não, mas eu gosto de trabalhar, eu quero conquistar, eu quero mais, eu quero uma casa aqui, uma na praia. Tá, você vai conquistar, Deus respeita a sua decisão, Deus te ajuda, Deus vai contigo. Por isso ele disse: olha que eu ponho diante de ti o bem e a vida, o mal e a morte, escolhe pois. Mas deixa eu te dar um conselho, diz Deus, e eu também dou o mesmo conselho: escolhe a vida. Como é que você escolhe a vida? Obedecendo a palavra de Deus. Irmãos, o mapa está aqui, o farol está aqui. Como é que nós podemos não ler a Bíblia durante a semana? Como é que nós podemos passar um dia sem ler a Bíblia? Como é que nós não conhecemos o caminho? Por que que a gente topa o dedo em algum lugar e machuca?
Por que a gente queima? Porque a gente não tinha atenção ali. Deus está nos dizendo: põe atenção na minha palavra e a obedeça. Você só vai se dar bem. Eu quero me dar bem. Quem quer se dar bem? Então vá com a Bíblia. Bom, qual é a primeira coisa que você deve desejar para que você vá bem? Uma família. Irmão, irmã, o que é a vida sem uma família? O que é a vida sem uma família? Às vezes eu tenho encontrado pessoas que lamentam algumas decisões que tomaram na vida e dizem assim: eu gostaria de voltar lá atrás, fazer tudo diferente para que eu não passasse por todo esse caminho. E quando essas pessoas têm família, têm filhos, eu costumo dizer para elas assim: se você pudesse voltar lá atrás e evitar fazer o que fez, para ter um outro caminho, você chegaria aqui sem o seu filho, sem a sua filha, sem os seus filhos, porque eles vieram nesse caminho que você escolheu. Você realmente, se entrasse na máquina do tempo e voltasse lá, você ia tomar outra decisão, sabendo que quando chegasse aqui não teria os seus filhos? Irmão, 100% das vezes essas pessoas dizem: não, eu não abro mão dos meus filhos, eu faria tudo do mesmo jeito que eu fiz para eu ter os meus filhos, eu passaria por tudo de novo para eu ter os meus filhos. A Bíblia diz para nós que Deus quis fazer bem a um conjunto de profissionais que ajudavam as mulheres no Egito a dar à luz, parteiras, faziam parto. Vocês conhecem parteiras que fazem parto em casa? Existe. Cleidiane está aí? Você está trabalhando lá no Sofia ainda? Cleidiane, ainda existem aquelas parteiras que assistem as mulheres em casa? E elas são abençoadas, né? Irmãos, é um trabalho lindo, lindo. Mulheres que vão acompanhar outras que estão dando à luz e que não podem chegar a um hospital, não têm um médico, estão longe, por alguma razão, e fazem o parto. Profissionais dedicadas, às vezes nem são profissionais, são apenas pessoas com experiência e muito amor. O Egito tinha essas mulheres, mas um dia Faraó, rei do Egito, querendo dominar Israel, que tinha crescido numericamente ali na sua terra, chamou as parteiras e disse: eu tenho um mandamento para vocês. Quando vocês forem fazer o parto das mulheres hebreias, das judias, das filhas de Israel, as israelitas, se for menina, dedinho para cima, tudo bem, deixa viver. Se for menino, dedinho para baixo, mata. Você pode imaginar a maldade desse mandamento? Se for menino, mata ali. Não vai acontecer nada. Haverá uma cláusula legal de excludente de ilicitude. Não vai ser ilícito. Não vai ser ilegal. Mas a Bíblia disse uma coisa, irmãos, e aqui eu quero chamar a sua atenção, pastor Zé. Pai, mãe, jovem, presta atenção, a Bíblia diz: mas as parteiras temeram a Deus. Elas conheciam o Deus de Israel. Israel havia contado do seu Deus na terra do Egito. Essas mulheres que faziam o parto das mulheres hebreias ouviram sobre o Deus de Abraão, ouviram sobre o Deus de Isaac, ouviram sobre o Deus de Jacó. Elas começaram a orar e ser abençoadas. Elas começaram a dizer: nós queremos andar no caminho desse Deus, nós queremos andar com esse Deus e nós não podemos pecar contra esse Deus, porque o pecado faz a separação entre o humano e o divino, entre o homem e Deus. Toda vez que você peca, Deus se afasta, mas quando você fica sozinho sem Deus, o diabo se aproxima. É simples assim. Elas temeram a Deus, então elas deixaram os meninos viver. Faraó ficou sabendo, chamou as parteiras. Era cadeia na certa. E olhe lá se não tivesse a pena de morte para elas, que era bem provável. O que está acontecendo? Por que os meninos estão ficando vivos? Vocês estão me desobedecendo? Não, Senhor. As mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias. Elas são fortes, são vigorosas. Quando nós chegamos para ajudá-las, elas já deram à luz. Elas fizeram bem
E aí a Bíblia diz assim: porque elas agiram bem e temeram a Deus, Deus lhes fez família, Deus lhes deu casa. Deixa eu te contar uma coisa: você não faz uma família porque achou um homem e casou com ele. Você não faz uma família porque você achou um homem e foi morar com ele. Você não faz uma família porque você achou uma mulher e foi morar com ela. Você não achou uma família porque você está morando com alguém. Família é ação do Espírito Santo. Família é obra do Espírito Santo. Família é a presença de Deus vinculando as pessoas em amor, responsabilidade, consideração e carinho. Tem famílias onde os irmãos se odeiam. Eu vou matar fulano. Tem famílias onde os irmãos já se mataram. Tem famílias onde o pai matou a mãe, onde a mãe matou o filho. Isso não é família, isso é ajuntamento. Família é aquele lugar onde a frase daquele romance Os Três Mosqueteiros se torna uma verdade: um por todos e todos por um. Mexeu com um, mexeu com todos. Ajudou um, ajudou a todos. Família é aquela coisa que tem uma ligação, uma ligadura, em que as pessoas se querem muito bem e se ajudam. Deus viu que as parteiras levaram o seu mandamento a sério, temeram a Deus e lhes constituiu família, presente de Deus. E aí eu quero te abençoar. Eu quero que você seja abençoado. Eu quero que você vá bem no seu trabalho, na sua família, na sua saúde. Eu quero te dizer quem é a pessoa mais importante de uma família. E aqui eu vou tomar um pouquinho da mensagem de semana passada. Não é o homem. O homem é o dobro do tamanho, na maior parte dos casos. A média do ser humano, da nossa espécie, é que o macho da nossa espécie tenha quase o dobro do tamanho da fêmea da nossa espécie. Claro, há variações, até inversões, mas não é a regra. A regra é que o homem seja muito maior e muito mais forte, fisicamente. Tem uma explicação. A mulher, ela está envolvida na gestação durante 9 meses, mais um monte de meses amamentando, carregando a sua cria. Em todo esse processo da gestação, né, Thalita? Em todo esse processo de ter o neném, o homem é aquele que, pela natureza, é o que vai proteger a sua família, vai suprir as necessidades da sua família, vai trazer o pão para casa, vai guardar a sua casa. Mas ele não é o mais importante, não é. Os filhos são a nossa continuidade. E eu vou te falar uma coisa: cada geração que vem é melhor do que a geração que passou. Os filhos são sempre melhores do que os pais. A geração dos filhos é sempre melhor do que a geração dos pais. A minha geração foi melhor do que a geração dos meus pais, em qualidade mesmo. Inteligência, sabedoria, perspicácia, capacidade. Mas a geração dos filhos, dos meus filhos, é melhor do que eu, do que a minha. Ah, pastor, mas tem diferença. Não tem diferença, mas é assim que é a lei. Isso é que faz a gente ir para frente. Isso é que faz a gente... Porque a gente vai se aperfeiçoando. Uma geração é sempre melhor, mas não são os filhos que são a parte mais importante da família. A parte mais importante da família é a esposa, é a mãe. Mas não basta casar e ajuntar com o homem para ser esposa. Tem uma diferença entre esposa e mulher. Deus, quando criou a primeira mulher, trouxe a Adão. Trouxe a Adão. E ele olhou e disse: essa é como eu. Carne da minha carne, sangue do meu sangue. Vai ser chamado varoa. Ótimo. Só que ela deu ouvidos a Satanás. Ela deu ouvidos à serpente. Ela pecou contra Deus. O coração dela se abriu para tudo que o diabo ofereceu para ela. Você vai ser como Deus, seus olhos vão se abrir, você vai saber do bem e do mal, você vai reinar sobre tudo, Deus tem medo de você. Ela acreditou, desejou o que não devia, fez o que não devia, pecou. Deus desistiu da mulher como a parte principal da família? De jeito nenhum. Ele estabeleceu um plano para trazer um Redentor, Jesus. Jesus foi profetizado no Jardim do Éden.
A semente da mulher, Jesus, vai esmagar a cabeça da serpente, Satanás. Lá no Éden, Deus falou isso, prometeu, vai ter um Redentor, não se preocupe, a raça humana não vai ficar caída. Mas quando Jesus tinha que vir ao mundo, e vocês me corrijam se eu estiver errado, um anjo foi mandado a José na Galileia e disse: ave bendito do Senhor, Deus é contigo. O Senhor manda dizer que tu serás o pai do Salvador. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Sim ou não? Sim ou não? Você ficou na dúvida. Não, irmãos. Deus falou com o homem, Orlando? Falou com o homem, pastor Zé? Não, Deus foi falar com quem era a pessoa mais importante da família. Deus foi falar com a mulher, não com a mulher, mas com a mulher esposa. Foi falar com Maria. Foi falar com Maria. Maria, sim. Maria tinha a sabedoria, não tinha força de José, mas tinha mais sabedoria que José. Tinha um coração muito mais disposto a obedecer, muito mais disposto a criar o Filho de Deus que viria ao mundo para se tornar salvador de todos os homens. Então ele foi falar com ela, porque ela era esposa. Mulher se acha em qualquer lugar. Semana passada eu disse que se acha em qualquer lugar. Eu estava saindo agora à tarde, fui fazer um serviço e passei num lugar que eu achei engraçado. Tinha um cercado, um bar, colocou um alambrado assim, cercou mesmo, e cheio de gente, música alta, gente bebendo, né? E um porteiro, o pessoal lá dentro brincando. Eu fiquei imaginando, bom, a pessoa está num cercado porque para entrar tem que pagar, né? Não é um bar aberto. Um bar aberto você vai chegando, entra, senta, fica ali ouvindo, não come nada, não bebe nada, e o dono do bar não ganha dinheiro. Mas lá não, ele fez um galinheiro grande, galos e galinhas lá dentro, lotado. Pulseirinha, entrou, música alta, todo mundo consumindo, não está consumindo, mas pagou a si mesmo, problema. Irmão, um galinheiro. Mulher de galinheiro se acha em tudo que é lugar. Homem de galinheiro se acha em tudo que é lugar. Vai para o boteco, está cheio de mulher, está cheio de homem, galinha. Mas esposa, tá não. Marido, tá não. Sabe o que significa Eva? Eva significa mãe de todos. Mãe de todos, aquela que dá luz. Sabe o que significa Maria? Soberana. Soberana. É diferente. Ser esposa é ouvir a voz de Deus e obedecer. É ouvir a voz de Deus e ser a consciência do marido. Uma mulher sábia edifica a sua casa. Ela constrói a sua casa. Nós tivemos a triste felicidade de ver o irmão Antônio passando para a glória nessa semana. A triste felicidade. Triste porque nós ficamos sem ele, me dói. Mas é uma felicidade saber que ele é de Jesus. Irmãos, ele tinha 64 anos de casado, 64 anos de casamento. Fez em junho. Quando ele fez 60 anos de casado, eu fiz a cerimônia. 64 anos de casado. Quantas vezes irmão Antônio falou para mim aqui na porta: ah, pastor, às vezes eu não tenho a paciência que eu precisava com a Célia, e ela é uma mãe para mim, ela, tudo que eu sou eu devo para ela. Eu fico às vezes triste comigo quando eu dou uma palavra dura, quando eu dou um grito, quando eu faço alguma coisa que a magoa, porque ela é uma mãezona, se eu tenho alguma coisa, foi ela que fez acontecer. Irmãos, isso não é mulher, isso é esposa. Mulher se preocupa em botar silicone para subir peito, silicone na bunda para ficar empinada, em pintar cabelo para não ficar com cabelo branco. Mas deixa eu te contar uma coisa: a velhice chega e leva tudo embora. Leva tudo embora. A feiura chega e se instala, apesar do silicone, do botox, da tinta do cabelo, chega lá. Mas a esposa vai ficando cada vez mais bonita. A esposa vai ficando cada vez mais linda. E aí o irmão Antônio dizia isso para mim. Um dia ele falou assim para mim: pastor, eu só saio dessa igreja em 2 casos. E eu fiquei até preocupado quando ele me falou isso.
Falei, irmão, quais são os dois casos? Eu vou dar um jeito de evitar. Ele disse, se o senhor me mandar embora. Eu falei, o senhor está promovido a bispo. Então saiu, só não sai mais. Por isso que eu brincava com ele na porta. Esse é o meu bispo, lembra? Que eu apresentava ele lá em cima. Esse é o bispo da igreja, porque eu falei para ele que não mandava ele embora, que ele era o bispo da igreja. Aí ele falou assim, se eu morrer não vai ter jeito, pastor, aí eu saio daqui. Irmão, cumpriu a palavra daquele homem. 64 anos, e eu perguntei para ele, quanto tempo o senhor é crente? Aí antes dele responder, a irmã Célia falou assim, pastor, nós temos 64 anos de casado, para casar comigo ele tinha que ser de Jesus, então o senhor faz a conta. Irmão, mais de 65 anos de crente. Quem viu o vídeo que eu coloquei no vídeo na página da comunidade cristã dele, doente em casa, falando assim, não deixa de ser dizimista, quem viu esse vídeo? Vai lá visitar a irmã Célia, sabe o que ele gostava? Ele gostava quando eu dava esse testemunho da casa dele. Vai lá ver a casa que Jesus deu para ele. Ganhava salário mínimo, pouco mais. Vai ver tudo que Deus fez na vida dele. Morreu com 88 anos. Ele estava no hospital, o médico disse, vai morrer no hospital. Não dava nem para entrar no hospital, a irmã Célia teve dificuldade para entrar. Ela falou, pastor, não adianta nem ir lá, porque não estão deixando entrar. Ele falou com o Senhor, Deus, eu não quero morrer no hospital. Eu não quero. Deus deu para ele 15 dias na casa dele, ele voltou para a casa dele, irmãos. Ele ficou os 15 dias na casa dele, os filhos vieram, os netos vieram, o pastor foi, os irmãos que se importaram foram. Mas ele disse, tudo que eu sou é porque Deus me deu uma esposa. Mulher, você quer ser só mulher ou você quer ser esposa? Esposa é aquela que pega a palavra de Deus e diz assim, eu vou temer a Deus. Eu vou andar nos seus caminhos, eu vou discipular os meus filhos. Um filho de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, é discipulado em casa. O pai e a mãe têm tempo para o seu filho, para ensinar a Bíblia, para orar por eles, para colocar a mão na cabeça. Um pai e uma mãe nunca deveria passar uma semana da vida sem dobrar o joelho e orar pelos filhos ao menos um dia na semana. Bom que fosse 7 dias na semana. Mas eu ainda dou o desconto, ao menos um dia na semana. A família devia se reunir, e à medida que os filhos vão crescendo, os pais deviam estar pondo a mão na cabeça dos seus filhos e profetizando. Profetizando quem vai casar com a sua filha, com o seu filho, profetizando o caminho que eles vão ter, profetizando que as drogas não vão seduzi-los, profetizando que a saúde vai ser abençoada. Pai e mãe têm autoridade, a autoridade vem de cima e passa para quem está embaixo. Os filhos estão debaixo da autoridade do pai e da mãe. Abençoa seu filho, abençoa a sua filha, abençoa seu marido, mulher. Quando seu marido estiver meio ensandecido, o homem tem 2 sentidos, né? Um errado e um perdido. Por isso que Deus deu a mulher como consciência do homem. Irmãos, eu vejo por mim, ai de mim se não fosse a Simone na minha vida, eu estava ferrado. Quantas vezes, né, eu estou fazendo alguma coisa, ela fala, guarda tua alma. Não é essa a frase, Mateus? Cuidado, guarda tua alma. Aí eu, opa, deixa eu baixar meu facho, deixa eu repensar esse negócio. Porque ela tem a sabedoria que a mãe dela teve. A mãe dela era mulher de Deus e ela é mulher de Deus. Homem, eu quero falar com você. Escolha uma mulher que seja temente a Deus para que ela seja sua esposa. Não se engane pela beleza física, não. Não se engane pelo charme, não se engane por nada disso. Isso tudo passa. Mas a mulher que teme ao Senhor, Provérbios 31, essa será louvada. A Bíblia diz, o seu marido é conhecido quando ele se assenta com as pessoas mais importantes da cidade, porque ela lhe faz bem todos os dias da sua vida. Logo a gente sabe quem é aquele marido que tem sabedoria, que é bem cuidado, porque ele tem uma esposa em casa. Você, mulher, você foi escolhida por Deus para ser cheia do Espírito Santo. Quando o anjo chegou a Maria, disse, Ave Maria, o Senhor é contigo. Ave significa salve, significa eu te saúdo, eu reconheço a glória que Deus colocou em ti. Deus é contigo. Eu quero falar com as mulheres de Deus aqui hoje à noite, aquelas que vão me ouvir através da mensagem, em nome de Jesus.
Deus é contigo, mulher, para que você seja a peça mais importante do maior presente que Deus pode dar a um ser humano, a família. Você é a peça mais importante da família. E se uma mulher é tola o suficiente para não andar nos caminhos do Senhor, se uma mulher é tola o suficiente para não obedecer os mandamentos, se uma mulher é tola o suficiente para ficar longe da igreja, ela é aquela que derruba, empurra a sua família com as próprias mãos. A mulher sábia edifica, a tola derruba com as próprias mãos. Pastor, como é que eu me torno uma mulher sábia? É difícil? Não está tão alto que a gente tenha que pedir alguém para ir lá no céu buscar. Não está tão longe que a gente tenha que pedir alguém para atravessar o mar e trazer para a gente. Está diante de ti, na tua mão e na tua boca. Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o teu Salvador, Ele te encherá do Espírito Santo e vai cumprir na tua vida o maior de todos os presentes. Ele vai te firmar família, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?